Ao longo da história, houve muitos exemplos de rainhas detestadas pelo próprio povo, de acusações de tirania e traição a segredos e escândalos. Hoje vamos desvendar a vida de algumas das mulheres mais poderosas da história, que foram odiadas até mesmo em seus próprios reinos. Fique ligado para uma jornada pelo intrigante mundo das rainhas desprezadas. Para nossa primeira história, vamos para a Itália do século XVIII, onde uma jovem da realeza se casaria com seu primo e mais tarde se tornaria rainha. Mas sua natureza dominadora e os rumores de infidelidade lhe deram uma má reputação. Maria Luísa de Parma nasceu em 9 de dezembro de 1751 na cidade de Parma, no norte da Itália. Na época, a Itália estava dividida em vários pequenos estados e, em 1748, o Ducado de Parma foi concedido à Casa Real de Bourbon. Isso foi graças ao Tratado de Aquisgrão, que pôs fim à Guerra de Sucessão Austríaca. Ramos diferentes dos Bourbon governavam a França e a Espanha, e ficou decidido que o pai de Maria Luísa, Filipe, o segundo filho do rei Filipe V da Espanha, ficaria com o ducado. Assim, Maria nasceu na cidade italiana pouco mais de 2 anos depois que seu pai chegou lá como Duque de Parma. A mãe de Maria Luísa era Luísa Isabel, a filha mais velha do rei Luís XV da França. Ela era parente próxima de Filipe, com quem se casou em 1739, continuando uma tradição de casamento entre primos próximos entre as famílias reais da Europa. Ela e Filipe tiveram 3 filhos que chegaram à idade adulta. Isabel nasceu em 1741, pouco tempo depois do casamento deles. 10 anos depois, em janeiro de 1751, nasceu um menino chamado Fernando. Apenas algumas semanas depois, Luísa Isabel engravidou e, assim, Maria Luísa nasceu 11 meses depois. As 3 crianças e seus pais viviam no Palácio Ducal de Colorno e Parma, um belo edifício que havia sido reformado e ampliado para se tornar um palácio do século XVIII, a partir de uma imponente construção medieval várias décadas antes. Maria Luísa e seus 2 irmãos teriam sido educados por Etienne Bonnard de Condillac, um proeminente estudioso francês do Iluminismo, mas não há evidências que comprovem isso. Bem, sabe-se que Condillac chegou a Parma em 1768 e, nessa época, Maria Luísa já havia deixado a Itália. Antes disso, a família havia passado por uma tragédia quando a mãe de Maria Luísa morreu em 1759 e depois sua irmã Isabela morreu em 1763. Ambas foram vítimas da varíola, a doença mais mortal da Europa do início da Era Moderna. Quando a mãe de Maria Luísa morreu em 1759, já havia muita especulação sobre com quem ela se casaria, sendo o príncipe Luís, duque de Borgonha, na França, considerado como um possível pretendente. No entanto, ele morreu de tuberculose em 1761, quando tinha apenas 9 anos. Depois disso, foi proposto um casamento com o príncipe Carlos, filho e herdeiro do rei Carlos III da Espanha. As negociações seguiram e, em 4 de setembro de 1765, o casamento foi celebrado no Palácio de La Granja, perto de Segóvia, ao norte de Madrid. Maria Luísa tinha apenas 13 anos, enquanto Carlos tinha 16, e os 2 eram primos de primeiro grau. O casamento foi difícil para Maria Luísa em seus primeiros anos. A mãe de Carlos, Maria Amélia, havia falecido alguns anos antes e, com Carlos como herdeiro do trono espanhol, Maria Luísa tornou-se a primeira dama da corte espanhola. Vários de seus parentes, porém, não gostavam dela, em grande parte devido à sua atitude considerada dominadora em relação ao marido, um jovem impressionável que nunca se destacou como um herdeiro ou governante forte. O casamento de Maria Luísa não resultou em filhos durante vários anos, e quando isso aconteceu, foi ofuscado por abortos espontâneos e pela morte de vários filhos dela e de Carlos. Isso não era um acontecimento incomum. A mortalidade de bebês e crianças era extremamente alta na época moderna, com 30 a 35% das crianças morrendo antes de completarem 10 anos de idade. Além disso, a mortalidade de bebês e crianças era especialmente severa entre algumas linhagens reais da Europa,
resultado do casamento entre parentes próximos das casas reais. A rainha Ana da Grã-Bretanha, por exemplo, ficou grávida 14 vezes no final do século XVII e perdeu todos os seus filhos por abortos espontâneos ou morte quando bebês ou na infância. Maria Luísa estava um pouco melhor do que Ana. Acredita-se que ela tenha passado por 24 gestações diferentes. 10 dessas resultaram em abortos espontâneos, mas 14 chegaram ao fim da gestação. Dos 14 filhos que ela deu à luz, 7 sobreviveram até a idade adulta. Outros 7 morreram quando bebês ou na infância, e por causa disso, começaram a circular boatos na corte espanhola de que Maria Luísa era amaldiçoada. O primogênito dela e de Carlos, um menino chamado Carlos Clemente, nascido em setembro de 1771, morreu com apenas 2 anos e meio, em março de 1774. Uma filha chamada Maria Luísa, em homenagem à mãe, morreu aos 4 anos e meio, no verão de 1782. Gêmeos chamados Carlos e Felipe, usando as versões hispânicas dos nomes, nasceram em setembro de 1783. Eles eram frágeis desde o nascimento e morreram com 3 semanas e meia de diferença, em 1784. Os 7 filhos que chegaram à idade adulta foram Carlota, nascida em 1775, Maria Amélia, nascida em 1779, Maria Luísa, nascida em 1782, Fernando, nascido em 1784, Carlos, nascido em 1788, Maria Isabela, nascida em 1789, e Francisco, nascido em 1794. Vários deles se tornariam reis e rainhas de diferentes estados europeus. Curiosamente, entende-se que Maria Luísa sofreu um aborto espontâneo já em 1799, época em que ela já estava com quase 50 anos e poderia se esperar que estivesse na pós-menopausa. Seu histórico penoso de gestações e partos já havia cobrado seu preço. Embora vista como atraente nos anos 1770, quando tinha 20 e poucos anos, Maria Luísa já mostrava sinais de envelhecimento precoce na década de 1780. Muitos notaram que, já na casa dos 30, havia um tom amarelado e ictérico em sua pele. Talvez resultado de suas gestações intermináveis e vários abortos espontâneos. O sogro de Maria Luísa, o rei Carlos III, morreu no inverno de 1788 e seu marido assumiu o trono como rei Carlos IV. Ele governaria pelos próximos 20 anos. Maria Luísa tornou-se rainha consorte ao mesmo tempo. Logo ficou claro que ela era uma figura importante por trás do trono. Seu marido não era um governante forte e era dominado por sua esposa. Por exemplo, ela participou da primeira reunião com os principais conselheiros de Estado em 1788 e deixou claro que pretendia desempenhar um papel no governo do país, algo que continuou durante todo o reinado. Carlos estava satisfeito em permitir isso, já que suas grandes paixões eram a caça e outros passatempos aristocráticos. Por sua vez, Maria Luísa desempenhou um papel muito maior nos assuntos de Estado e, em especial, na promoção da educação e da cultura na Espanha. Além disso, ela foi a principal patrona de Francisco Goya, que se tornou o pintor oficial da corte na década de 1790. Durante a vida de Maria Luísa na corte, havia acusações intermináveis sussurradas a portas fechadas de que ela praticava infidelidade em série, tendo muitos amantes diferentes. Um boato específico alegava que ela estava tendo um caso com Emanuel de Godoy, um jovem que, na década de 1790, ascendeu ao cargo de primeiro-ministro da Espanha como secretário de Estado. Sua juventude, rápida ascensão ao poder e o patrocínio da rainha, junto com seu relacionamento próximo com ela, deram origem a intensas suspeitas de que os dois mantinham um romance ao longo de muitos anos. Além disso, Maria Luísa dependia emocionalmente de Godoy em tempos turbulentos, como quando perdeu seus filhos e durante a depressão causada pela menopausa. Também havia rumores de que Godoy era o pai biológico de vários dos filhos dela, e o confessor da rainha escreveu em seu testamento que nenhum
nenhum dos filhos e filhas dela era do casamento legítimo. Apesar de muitos historiadores considerarem provável o relacionamento, há poucas evidências concretas que o confirmem. Essas acusações parecem ter sido tão prevalentes devido ao ciúme entre os rivais de Godoy pelo poder e porque a rainha estava ultrapassando as restrições impostas às mulheres em um mundo dominado por homens. A fábrica de boatos maliciosos também se estendeu aos relacionamentos de Maria Luísa com várias outras aristocratas de alto escalão na corte espanhola. Por exemplo, suspeitava-se que ela havia envenenado Maria Caetana de Silva, 13ª Duquesa de Alba. A Duquesa de Alba se casou com o Marquês de Villafranca. E essa união de duas linhas aristocráticas espanholas proeminentes os tornou extremamente importantes na corte real espanhola, ficando atrás apenas da família real e da casa de Osuna. Maria Luísa era vista como rival tanto da Duquesa de Alba quanto da casa de Osuna por isso. Assim, quando a Duquesa de Alba morreu repentinamente no verão de 1802, com apenas 40 anos de idade, sua morte foi vista como suspeita e circularam acusações de que a rainha teria organizado o envenenamento de sua rival. Essas alegações eram infundadas e quase todos os historiadores concordam. Que Alba morreu de tuberculose agravada por uma febre severa. No entanto, essa não foi a única mulher que se dizia ter sido envenenada por Maria Luísa. Em 1802, seu filho, o príncipe Fernando, casou-se com Maria Antônia de Nápoles e Sicília. Maria Luísa não gostava de sua nora, chegando a escrever para Emmanuel Godoy: "O que faremos com aquela serpente diabólica da minha nora e com aquele covarde vira-lata do meu filho?" A animosidade entre as duas e o fato de ela ter apenas 21 anos levaram a acusações de que teria sido envenenada, mas não há evidências que sustentem isso, e Maria Antônia, na verdade, morreu de tuberculose. No século XIX, quem estava no poder na Espanha tinha preocupações muito mais importantes do que rumores sobre infidelidades da rainha consorte ou histórias inventadas de envenenamento. Uma ameaça mais real e tangível surgiu na Europa Ocidental. Em 1789, a Revolução Francesa havia começado, levando eventualmente, no início da década de 1790, à deposição e execução do rei Luís XVI da França, primo de Maria Luísa. Durante as guerras revolucionárias francesas, o rei Carlos e seu governo se uniram a uma coalizão antifrancesa, com Grã-Bretanha e Áustria contra os franceses. Mas quando os franceses começaram a ganhar vantagem sobre seus inimigos, em 1794, Carlos, Maria Luísa, Godoy e outros responsáveis em Madrid, surpreendentemente mudaram de rumo. Foi firmada uma aliança com a nova República Francesa, na qual a Espanha se tornou o principal aliado da França entre as potências europeias. A aliança franco-espanhola sempre foi desigual. No final do século XVIII, a Espanha era uma potência secundária na Europa, enquanto a França ascendia como principal potência continental sob a República. Mas isso se tornou ainda mais acentuado sob Napoleão Bonaparte, como imperador dos franceses a partir de 1804. Em 1807, Maria Luísa, Carlos e Godoy tentaram tirar proveito da expansão francesa ao concordarem com o Tratado de Fontainebleau, que permitiria à Espanha invadir e anexar efetivamente Portugal, um país que era aliado próximo do principal inimigo da França, a Grã-Bretanha. O que se seguiu foi um período de forte intervenção francesa nos assuntos espanhóis, culminando eventualmente na deposição de Carlos e em uma breve ascensão ao trono, como rei Carlos e Maria. O filho mais velho de Luísa, Fernando, uma figura que ao longo dos anos passou a se opor cada vez mais ao pai, de personalidade fraca. Maria Luísa e Carlos apelaram a Napoleão sobre esse novo arranjo, mas seus protestos tiveram um resultado ainda pior quando Napoleão decidiu dissolver completamente a família real espanhola. No verão de 1808, ele impôs seu irmão José Bonaparte como o novo rei da Espanha. Com isso, o tempo de Maria Luísa no centro do poder em Madrid chegou ao fim. O novo arranjo foi um desastre para Napoleão, com uma longa guerra de guerrilha irrompendo na Espanha.
uma guerra que consumiu tantos recursos franceses no final dos anos 1800 e início dos anos 1810, que ficou conhecida como a Úlcera Espanhola. Com a abdicação de Carlos e depois a deposição de Fernando em favor de José, em 1808, Maria Luísa, seu marido e Godoy deixaram a Espanha e passaram grande parte do final dos anos 1800 e início dos anos 1810 como quase prisioneiros na França. Eles viviam em boas condições em Aix-en-Provence e em Marsella, mas ao mesmo tempo estavam sob uma forma de detenção política para evitar que se tornassem uma fonte de descontentamento político caso retornassem à Espanha. Em 1812, o ex-rei e a ex-rainha e seus seguidores receberam permissão para se mudar para Itália, onde viveram por um tempo em Roma sob o patrocínio do papado. Os acontecimentos estavam mudando rapidamente naquela época, e à medida que o Império de Napoleão desmoronava em meados da década de 1810, após uma desastrosa invasão militar à Rússia, Fernando retornou à Espanha e retomou o trono. Ele proibiu seus pais de retornarem a Madrid. Assim, Maria Luísa e seu marido passaram os anos restantes vivendo em Roma. Não foi uma aposentadoria nada desagradável, vivida como confidentes próximos do papado, enquanto acumulavam uma valiosa coleção de arte. Ela morreu na Cidade Eterna em 2 de janeiro de 1819, aos 67 anos de idade. Carlos faleceu só 2 semanas e meia depois. Godoy, por sua vez, viveria por mais de 3 décadas a mais. Maria Luísa o havia nomeado como principal beneficiário de seu testamento, e Charles rapidamente pediu que ele deixasse a corte deles no exílio após a morte dela. Talvez os boatos fossem verdade, afinal. Talvez nunca saibamos. A seguir, vamos analisar a única rainha reinante da história da Espanha unificada, cujo reinado foi repleto de intrigas palacianas, boatos, conspirações e muito mais. A mulher que governaria a Espanha como Rainha Isabel II nasceu no Palácio Real de Madrid em 10 de outubro de 1830. Ela era a filha mais velha do rei Fernando VII, que governou a Espanha intermitentemente desde 1808, em meio às guerras napoleônicas, e sua mãe era a Rainha Maria Cristina da Espanha. Fernando teve inúmeras crianças durante sua vida, mas todas elas ou morreram na infância ou eram meninas. Isso era problemático, pois a Espanha há muito tempo seguia a Lei Sálica, um elemento do Código de Leis Franco que remontava ao século VI e que estipulava que mulheres não podiam suceder ao trono de uma nação. Assim, em 1830, Fernando emitiu uma sanção pragmática para garantir que uma filha sua pudesse sucedê-lo caso ele morresse sem um herdeiro homem. Quem quer que fosse suceder ao trono da Espanha herdaria um país mergulhado em problemas. Ainda no século XVI, a Espanha havia sido a nação mais poderosa do mundo, com seu grande império se estendendo pelas Américas, de onde derivava enorme riqueza sob a forma de ouro e prata, vindos do México, Peru e Bolívia. Mas a riqueza da Espanha foi sua ruína. Ela não inovou, nem desenvolveu uma economia comercial capitalista proto-industrial, como ocorreu na Inglaterra, República Holandesa e Alemanha. O fluxo de metais preciosos do Novo Mundo cessou, tornando a Espanha uma nação arcaica e atrasada. Além disso, no início do século XIX, ela perdeu a grande maioria de seu império, à medida que nações como México, Argentina, Gran Colômbia e Peru conquistaram sua independência. Essa era a nação que Isabel logo governaria. No final, Isabel não teria que esperar muito antes de chegar ao trono. Seu pai morreu no final de setembro de 1833, aos 48 anos, quando Isabel ainda não tinha completado 3 anos de idade. Ela agora passava a reinar como Rainha Isabel II da Espanha, a primeira rainha reinante da Espanha desde que o país se unificou em uma só nação no início do século XVI. É preciso voltar ao início dos anos 1500 e à época de Joana, a Louca, para encontrar uma rainha reinante anterior. Joana foi a rainha nominal de Castela a partir de 1504 e rainha de Aragão a partir de 1516, até sua morte em 1555. Mesmo assim, nem todos aceitaram a nova ordem.
Dom Carlos, irmão de Fernando, considerava-se herdeiro legítimo e tentou tomar o trono. Isso levou a uma guerra civil conhecida como a Primeira Guerra Carlista, que se arrastaria por 7 anos sangrentos. A mãe de Isabel, Maria Cristina, liderou sua causa e elas acabaram saindo vitoriosas. Mas, para isso, ela foi obrigada a fazer concessões extensas ao exército espanhol, aos liberais e a outros elementos dentro da sociedade espanhola para conquistar seu apoio. Durante esses anos, a jovem Isabel era amada por muitos e era vista no país como um símbolo de liberdade, paz e união. No entanto, a portas fechadas, Isabel foi criada com muitos mimos. Como Isabel ainda demoraria anos para governar sozinha a Espanha, sua mãe chefiou o governo nesse período. Maria Cristina usou essa posição para enriquecer muito, mas em 1840 foi forçada a renunciar à regência. Isso porque, em dezembro de 1833, apenas 3 meses após a morte do marido, ela se casou novamente em segredo com um soldado de baixa patente. Quando essa notícia se tornou pública anos depois, ela ficou profundamente impopular e, como resultado, a partir de 1840, Baldomero Espartero, o general mais bem-sucedido e popular de Isabela, assumiu o cargo. Uma realização notável durante a regência da mãe de Isabela foi a promulgação de uma nova Constituição espanhola em 1837, que era significativamente mais liberal do que os documentos governamentais anteriores da Espanha e que buscava reformar o país e trazê-lo para a era moderna. Em 1843, Isabela completou 13 anos e foi declarada apta para governar sozinha, assumindo todos os poderes e responsabilidades do trono. No entanto, a maioria dos relatos afirma que ela era pouco instruída, ignorante e, embora fosse alegre, muitas vezes era preguiçosa. Esse período ficou conhecido como a Década Moderada, pois houve um retrocesso conservador na política espanhola e, embora Isabela agora fosse rainha reinante, a realidade era que a Espanha ainda era significativamente dominada por políticos e outros altos funcionários. No dia 10 de outubro de 1846, no aniversário de 16 anos de Isabela, ela se casou com Francisco de Assis, duque de Cádiz, um homem de cerca de 25 anos e seu primo duplo de primeiro grau. Um fato comum na Espanha, onde a família real era severamente endogâmica há séculos. Nesse mesmo dia, a irmã mais nova de Isabela, a infanta Luísa Fernanda, também se casou. O novo marido de Isabela era um dos aristocratas mais importantes da Espanha, mas o casamento foi arranjado por motivos políticos para dar estabilidade a um regime muito fraco na época. Isabela não gostava dos modos afetados de Francisco desde o primeiro encontro e deixou claro que preferia se casar com o irmão mais novo de Francisco, Henrique, duque de Sevilha. Anos depois, ela supostamente disse sobre o marido: "O que dizer de um homem que usou mais renda que eu na noite do nosso casamento?" Isabela ficou grávida em 12 ocasiões ao longo dos 20 anos seguintes. No entanto, apenas 5 dessas crianças sobreviveram até a idade adulta. Nas outras vezes, Isabela teve abortos espontâneos ou perdeu filhos no parto ou na infância, uma mortalidade infantil acima da média para meados do século XIX, quando a sobrevivência melhorava bastante. A filha mais velha sobrevivente foi Isabel, nomeada em homenagem à mãe, nascida em 1851. Alfonso nasceu em 1857 e, como veremos, desempenhou um papel significativo na vida de sua mãe mais tarde. Depois, entre 1861 e 1864, nasceram mais 3 filhas, todas chamadas Maria, o que pode ser um pouco confuso. Essas eram Maria del Pilar, Maria da Paz e Maria Eulália. Havia especulações na época, e desde então, de que Francisco não era o pai de todos os seus filhos e que ele poderia ser gay ou impotente. O casamento fracassou e Isabel teve vários amantes, com rumores de infidelidade se espalhando pela Espanha e Europa. Apesar disso, Francisco reconheceu todas as crianças, embora se acredite que ele frequentemente chantageava a rainha por dinheiro em troca de manter o silêncio. De fato, logo no início do casamento, em 1847, sua antipatia pelo marido causou um escândalo político quando ela tornou públicas suas afeições
pelo general Francisco Serrano, duque de La Torre, um homem 20 anos mais velho que ela, e indicou sua disposição de se divorciar do marido para se casar com ele. Essa proposta nunca se concretizou, e Serrano foi discretamente afastado de Madrid por articuladores do governo. Mas isso foi um indicativo precoce do mau estado do casamento de Isabel e Francisco, e com isso, a imagem pública negativa da rainha começou a crescer. Pode-se dizer que Isabel começou a governar de fato na década de 1850, quando entrou na idade adulta. Foi um período tumultuado que começou com Isabel escapando por pouco de uma tentativa de assassinato. No dia 2 de fevereiro de 1852, quando Isabel saía da capela do Palácio Real, um padre católico e ativista liberal chamado Martim Merino y Gómez se aproximou dela, dando a impressão de que precisava lhe entregar uma mensagem. Quando chegou perto o suficiente, Martim tentou esfaqueá-la no peito, mas, felizmente, o espartilho de Isabel a salvou, desviando grande parte do golpe. Apesar de ter apenas um pequeno corte no lado direito do abdômen, o evento a deixou aterrorizada, enquanto seu agressor foi rapidamente capturado, interrogado e executado. No verão de 1854, o Partido Progressista conseguiu tomar o poder em Madrid. Liderados por Francisco Martínez de la Rosa e Leopoldo O'Donnell, eles buscavam reformar o governo espanhol para erradicar os níveis endêmicos de corrupção e começar a modernizar a economia, a cultura política e o pensamento intelectual da Espanha. Para eles, a Espanha era claramente atrasada em relação à Europa. Era preciso reformular a sociedade para restaurar a posição da Espanha como grande potência europeia. Ao declarar essa aspiração, afirmaram querer preservar a monarquia, mas viam necessidade de reformar drasticamente a cultura da corte espanhola que cercava os governantes há séculos. Assim, Isabel seria arrastada para o processo de reforma, gostasse ela ou não, e todos os sinais indicavam que ela se opunha a essas tendências modernizadoras. O movimento de reforma esteve em seu auge entre 1854 e 1856. A burocracia do governo foi reformulada, o sistema de arrecadação de impostos aprimorado e houve repressão ao peculato entre funcionários espanhóis. Ideias que surgiram em toda a Europa no século XVIII, como a redução da censura e a liberdade de associação política. Ideias já comuns na Inglaterra na década de 1850 foram permitidas pela primeira vez na Espanha, enquanto reformadores tentavam criar um Estado-nação moderno. A questão da propriedade da terra também foi analisada para dividir os enormes latifúndios pertencentes à classe aristocrática e criar uma classe de pequenos proprietários mais eficiente, enquanto também havia interesse em desenvolver um sistema ferroviário moderno em todo o país. Isabel não tentou bloquear essas medidas, mas ficou claro que ela não era aliada de O'Donnell e de La Rosa, nem dos outros progressistas dentro do governo. Ao fim, o movimento progressista se esgotou em poucos anos na década de 1850. Uma nova Constituição Liberal, por exemplo, foi elaborada em 1856, mas nunca entrou em vigor, pois elementos reacionários dentro do governo buscavam tomar o poder. Esses elementos mais moderados conseguiram garantir a autoridade, tanto porque Isabel era mais favorável a eles, quanto porque conduziram uma política externa bem-sucedida. Uma política que incluiu guerra com Marrocos no fim dos anos 1850 e a retomada de Santo Domingo no Caribe no início dos anos 1860, após quase 20 anos de independência dominicana. Este último projeto foi proposto diretamente a Isabel pelo general Pedro Santana em 1860, ao qual ela deu sua aprovação explícita. Então, embora em muitos aspectos ela tenha sido uma monarca cerimonial durante grande parte de seu reinado, essa é uma área em que Isabel teve atuação direta nos assuntos do governo. Após a reconquista de Santo Domingo pela Espanha, Isabel era uma governante muito impopular entre amplos setores da população espanhola. Eles viam seu reinado como um período de escândalo, intriga e decadência, e consideravam Isabel uma rainha vaidosa, estúpida, acima do peso, ninfomaníaca, incapaz de cumprir seu papel e simplesmente um obstáculo para qualquer reforma no país.
No outono de 1866, uma grande reunião de indivíduos descontentes dos movimentos democráticos e progressistas ocorreu na cidade de Ostende, na Bélgica. Muitos dos envolvidos participaram do movimento progressista em meados da década de 1850 e depois se decepcionaram com o conservadorismo de Isabel e sua preferência por ministros conservadores ou moderados no governo espanhol. Em Ostende, eles firmaram um pacto para tentar derrubar Isabel e iniciar um grande programa de reformas na Espanha. No dia 7 de julho de 1868, a irmã e o cunhado de Isabel foram ligados a uma conspiração contra a coroa e ela decidiu bani-los. Isso foi um sinal do que estava por vir. A chamada Revolução Gloriosa na Espanha ocorreu em setembro de 1868 como consequência direta do Pacto de Ostende anterior. Ela começou com uma revolta naval na cidade portuária de Cádiz e foi acompanhada por levantes simultâneos em Madrid e em outras cidades e vilas. Isabel não foi deposta de imediato e conseguiu reunir seus apoiadores nos primeiros dias da revolta. Mas, por fim, os generais que antes eram leais a ela, incluindo seu amante favorito, a abandonaram, e com a derrota do exército realista na Batalha de Alcoleia em 28 de setembro, a causa de Isabel estava perdida. Aceitando isso, ela partiu com sua família e comitiva pelos Pirineus até Biarritz, no sul da França, onde pretendia viver no exílio. Ela deixou a Espanha em 30 de setembro de 1868, data que normalmente é vista como o fim de seu reinado de 35 anos. Após sua deposição, Isabel e o restante da família real passaram a viver na França. Durante esse período, a ex-rainha residiu na Rue de Rivoli, em Paris. Enquanto isso, na Espanha, a revolução seguia, com a breve coroação de Amadeu como rei. Ele era um príncipe italiano da Casa de Saboia e o segundo filho de Vítor Emanuel II da Itália. Mas em meados da década de 1870, chegou-se a um acordo em que Isabel renunciou formalmente ao trono e seu filho e herdeiro, Afonso, foi reconhecido como rei da Espanha em dezembro de 1874. Ele voltou ao país, onde governou por 11 anos até sua morte prematura, mas Isabel nunca mais permaneceu longamente na Espanha. Isabel viveu até o início do século XX, principalmente em Paris durante a Belle Époque, embora tenha retornado para casa por um breve período após a ascensão de Afonso. Nessa ocasião, ela descobriu que estava efetivamente proibida de entrar em Madrid e, por isso, retornou à capital francesa. Ela manteve um relacionamento com o chefe de sua equipe, Ramiro de la Puente, por anos. Foi uma aposentadoria longa, tranquila e sem grandes acontecimentos para uma mulher que ficou lembrada como uma governante fraca da Espanha, incapaz de responder de forma eficaz aos múltiplos apelos por reformas que surgiam nas décadas de 1850 e 1860. Isabel morreu em 9 de abril de 1904, aos 73 anos, provavelmente de gripe. Seu corpo foi levado de volta à Espanha para ser sepultado ao lado de seus predecessores como reis da Espanha no Palácio de El Escorial. Seu funeral ocorreu em 16 de abril na igreja de São Francisco el Grande. A rainha Isabel II da Espanha ficou conhecida historicamente em seu país como La Reina Castiza e La de los Tristes Destinos, significando respectivamente em inglês a rainha tradicional e a rainha do triste infortúnio. Nossa próxima rainha, como tantas outras na história, era estrangeira. Ela foi ativa em projetos sociais, aprendeu o idioma, mas seus gastos extravagantes e a monarquia como um todo eram definitivamente impopulares, levando à tragédia. Maria Emília, ou Amélia, como era mais conhecida, nasceu em 28 de setembro de 1865 em Twickenham, Londres, Inglaterra. Seus pais eram o príncipe Filipe de Orleans, o conde de Paris, e Maria Isabel de Orleans. Seu avô era o príncipe Fernando Filipe de Orleans, e seu bisavô era o rei Luís Filipe I, o rei orleanista da França de 1830 a 1848. Seu reinado terminou quando a monarquia francesa foi derrubada em uma série de revoltas que varreram a Europa em 1848. Assim,
Quando a Segunda República Francesa foi estabelecida naquela época, a família real orleanista foi para o exílio, e é por essa razão que Maria Amélia nasceu na Inglaterra. Seus primeiros anos foram passados em exílio lá, mas em 1870, Napoleão III da França, que havia se tornado presidente do país em 1848 e depois se autoproclamou imperador dos franceses, foi deposto. Então, após a derrota francesa na breve Guerra Franco-Prussiana, em 1871, uma terceira República Francesa foi criada. Como resultado, Amélia, com 6 anos de idade, e sua família finalmente puderam retornar à França. Seu pai, Príncipe Felipe, queria que ela fizesse valer sua reivindicação ao trono francês, mas isso nunca foi possível. A família dividiu seu tempo na década de 1870 e no início da década de 1880 entre Paris e uma propriedade na Normandia, no norte do país. Ela era uma adolescente inteligente enquanto crescia, lendo bastante, especialmente sobre história e arqueologia francesas, além de poesia e ficção. Como era comum na alta sociedade do final do século XIX, ela aprendeu latim e um pouco de alemão. Amélie também se tornou uma desenhista e pintora entusiasmada. Com o retorno deles à França e a possibilidade persistente de uma restauração da monarquia no país, ainda que apenas em um papel puramente simbólico. Amélie se tornou um bom partido para as casas reais da Europa, numa época em que as famílias reais do continente estavam todas entrelaçadas por laços matrimoniais complexos. Assim, em meados da década de 1880, quando entrou na idade adulta, foi feito um acordo de casamento pelo qual Amélie se casaria com Carlos, o príncipe herdeiro de Portugal e sucessor de seu pai, o rei Luís. O casamento foi celebrado em 22 de maio de 1886. Diferente de muitos casamentos assim, não havia grande diferença de idade. Ela tinha 21 anos e ele tinha 23. No dia do seu casamento, na capital portuguesa Lisboa, Amélia usou um manto elaborado e decorado, ou um vestido esvoaçante, que lhe foi presenteado pela cidade de Paris para a celebração de suas núpcias. Ele foi confeccionado em veludo cor-de-rosa e forrado com bordados prateados com motivos fitomórficos por toda a volta. A borda também era adornada com babados de cetim. Amélia só voltaria a usá-lo em mais 2 ocasiões, ao encontrar o Papa Leão XIII em Lisboa, em 1892, e ao celebrar o 12º aniversário de seu filho mais velho, Luís Felipe, em 1899. Ele ainda integra as joias da coroa portuguesa. O casamento deles logo resultaria em filhos. Luís Felipe, o Duque de Bragança, nasceu em 21 de março de 1887, apenas 10 meses após o casamento deles. Uma filha, a infanta Maria Ana, nasceu prematuramente em 14 de dezembro de 1887 e morreu no parto. O terceiro e último filho deles, outro menino chamado Manuel, nasceu quase 2 anos depois, em 15 de novembro de 1889. O rei Luís morreu prematuramente em 19 de outubro de 1889, quando tinha apenas 50 anos de idade. Como consequência, Carlos ascendeu ao trono logo após seu 26º aniversário, tornando-se o rei Carlos I. Amélia agora se tornou a rainha consorte com apenas 24 anos de idade. A essa altura, ela começava a se aclimatar à sua nova pátria. Ela havia chegado como uma jovem que nem sequer falava o idioma, mas em 1889 seu português já era suficiente para conversar livremente com seus súditos. No entanto, ela achava a vida na corte, com sua formalidade e cerimônias intermináveis, opressiva. Havia problemas além da formalidade evidente da corte. Portugal já foi uma orgulhosa potência imperial que teve um papel muito maior do que seu tamanho no cenário mundial, colonizando o Brasil, partes da África e construindo um império comercial em pontos estratégicos pelo Oceano Índico. Mas esses dias já tinham ficado para trás no final do século XIX e Portugal havia se tornado um dos países mais pobres da Europa. A perda do Brasil e de outros grandes territórios ultramarinos
foi apenas minimamente compensada pela aquisição de novas colônias em Angola e Moçambique. No entanto, os esforços para criar um corredor contínuo de terra através do sul da África, a chamada estratégia do mapa cor-de-rosa, terminaram logo após Carlos e Amélia subirem ao trono. Em 1890, os britânicos emitiram um ultimato pelo qual basicamente ordenaram que Portugal parasse de adquirir terras na África, porque isso provavelmente atrapalharia as ambições da Grã-Bretanha de formar uma colônia contínua do Egito até o sul, no Cabo da Boa Esperança. Em casa, Carlos e Amélia também eram impopulares devido ao fracasso em industrializar a economia portuguesa e a dependência da agricultura, construção naval, pesca e outros tipos de atividades econômicas pouco lucrativas. O povo de Portugal continuou geralmente pobre como resultado, e o país declarou falência 2 vezes durante o reinado de Carlos. Amélia também teve que lidar com problemas conjugais. Carlos era um mulherengo contumaz que teve vários casos durante as décadas de 1890 e de 1900. Amélia, assim, encontrou consolo e sentido no trabalho beneficente. Ela estudou medicina por 2 anos na Escola Politécnica, em Lisboa, uma decisão que afirmou ter tomado para tratar os problemas de saúde de Carlos devido à sua obesidade. Mas, na realidade, sua atenção médica estava voltada para a criação de hospitais e centros de tratamento para pacientes que sofriam de tuberculose, uma doença terrível que devastava as regiões mais pobres da Europa no final do século XIX e início do século XX. Incluía um sanatório para crianças com a doença e uma clínica de cuidados paliativos para pacientes tuberculosos em fase terminal. Em meados dos anos 1900, a agitação em Portugal havia aumentado, transformando-se em tensões políticas abertas e protestos contra o governo e a monarquia por parte de republicanos e socialistas. Organizações terroristas como a Carbonária vinham fomentando o ódio à coroa e a mídia tornava-se cada vez mais contundente em suas críticas a Carlos. Foi surpreendente, dadas essas tensões, que quando a família real retornava a Lisboa do Palácio Ducal em Alentejo no dia 1º de fevereiro de 1908, eles não estavam acompanhados por nenhum esquema de segurança significativo. Essa falta de proteção se mostraria fatal. Quando passaram pelo Terreiro do Paço, na orla de Lisboa, 2 agitadores republicanos, Alfredo Luiz da Costa e Manuel Buica, abriram fogo contra a carruagem aberta deles. No meio da chuva de balas de fuzil, o rei foi morto imediatamente. O filho mais velho do casal real, Luís Filipe, também foi mortalmente ferido e morreu cerca de 20 minutos após o tiroteio. O outro filho, Manuel, foi ferido no braço, mas sobreviveu. Amélia foi a única integrante da família real na carruagem que não foi baleada, apesar de ter tentado proteger Manuel, que de qualquer forma foi atingido no braço. Ela chegou a golpear um dos atiradores com um buquê de flores que estava segurando quando ele subiu na lateral da carruagem. Em seguida, os 2 assassinos foram mortos no local assim que a pequena guarda real reagiu. Mas já era tarde demais. Com uma rajada de balas perto do Rio Tejo em 1º de fevereiro de 1908, o marido de Amélia foi morto e ela deixou de ser a rainha consorte. Depois disso, seu filho de 18 anos tornou-se o rei Manuel II de Portugal, mas o país nunca mais teria outra rainha. Infelizmente, a ascensão de Manuel não trouxe estabilidade para Portugal, pelo contrário, aumentou ainda mais a instabilidade. Sendo pouco mais que um adolescente, o jovem monarca não tinha credibilidade nem maturidade em um momento em que o país precisava de uma mão firme para estabilizar a situação. Ficou claro para ele desde o início que não encontraria aliados entre a facção republicana cada vez mais poderosa. Como um desses indivíduos, o jornalista antimonarquista João Chagas advertiu Manuel: "Vossa Alteza chega jovem demais a um mundo muito velho." Mesmo assim, Manuel, aconselhado por sua mãe, tentou. Ele nomeou um governo de consenso que incluía monarquistas e republicanos. Eleições legislativas foram convocadas para abril de 1908 para tentar conter o descontentamento popular,
mas nada disso foi suficiente. A crise econômica continuou e, com ela, a instabilidade política. O fim da monarquia e da linhagem de reis portugueses de Bragança finalmente chegou no outono de 1910. No dia 3 de outubro, uma rebelião estourou em vários locais do país e se espalhou rapidamente no dia seguinte. Os militares portugueses mostraram-se relutantes em obedecer às ordens para reprimir a insurreição. Por exemplo, a Polícia Civil e a Guarda Fiscal simplesmente permaneceram em seus quartéis, em vez de agir contra os agitadores políticos. Na noite de 4 de outubro, Manuel e sua mãe foram consequentemente aconselhados a deixar Lisboa temporariamente antes que o Palácio Real fosse invadido. Esse foi o começo do fim. Na manhã seguinte, às 9h do dia 5 de outubro, uma República Portuguesa foi proclamada da varanda da Câmara Municipal de Lisboa, no centro da capital. Nesse momento, o rei, sua mãe e seus seguidores já haviam embarcado no iate real Amélia, nomeado em homenagem à antiga rainha. Inicialmente, eles planejavam seguir para Porto, mas ao saberem que a segunda maior cidade de Portugal também havia aderido à revolta, perceberam que era inútil. Assim, partiram para Gibraltar, sob domínio britânico, e depois seguiram ao exílio na Grã-Bretanha. Em Lisboa, após a Revolução de Outubro, foi formado um governo provisório, liderado por Teófilo Braga, um importante republicano. E em 1911, uma nova Constituição foi aprovada. E com isso nasceu a Primeira República Portuguesa. Após a Revolução de Outubro de 1910, Amélia e Manuel partiram para a Inglaterra e se estabeleceram em Twickenham, onde Amélia havia nascido no exílio como parte da antiga família real francesa. Isso deve tê-la tornado uma das poucas pessoas que acabaram vivendo no mesmo lugar em Londres com 40 anos de diferença, como resultado do exílio de uma família real em 2 países diferentes. Nos primeiros anos do exílio, várias conspirações foram lançadas para tentar restaurar Manuel ao trono em 1911, 1912 e 1919. Do exílio, ele e sua mãe apoiaram a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial e pediram que os monarquistas em Portugal se abstivessem de qualquer tentativa de derrubar o governo durante esse período. Após a guerra e uma última tentativa breve de restaurar Manuel, em 1919 ele e sua mãe aceitaram a realidade do exílio. Consequentemente, a década de 1920 transcorreu de forma tranquila e Manuel morreu repentinamente e de forma prematura por sufocamento devido a um traqueoedema no verão de 1932 aos 42 anos de idade. Amélia passou grande parte de seus últimos anos na França, sua terra ancestral. Durante a Segunda Guerra Mundial, Amélia foi convidada a retornar a Portugal para viver lá, mas, exceto por uma breve visita em 1945, quando a guerra terminou, ela passou o restante de seus anos na França. Ela faleceu lá em 25 de outubro de 1951, aos 86 anos de idade. Para nossa história final, vamos falar sobre uma das netas da Rainha Vitória, que se tornou rainha de um país que tinha o costume de não gostar de suas rainhas. A princesa Vitória Eugênia Júlia Ina nasceu em 24 de outubro de 1887 no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela era filha do príncipe Henrique de Battenberg, filho do príncipe Alexandre de Hessen, no oeste da Alemanha. A mãe de Henrique era a condessa Julia von Hauck, membro de uma família nobre germano-polonesa de posição intermediária. Como o príncipe Alexandre se casou abaixo de sua posição como príncipe real, o casamento dele com Júlia foi considerado um casamento morganático no século XIX, ou seja, um casamento entre 2 pessoas de status social desigual. Como resultado disso, Henrique, como filho deles, não recebeu um dos antigos títulos principescos de seu pai, mas ficou conhecido como Príncipe Henrique de Battenberg, e mais tarde passaria esse título para sua filha, a princesa Vitória Eugênia. A mãe de Vitória Eugênia era a princesa Beatriz, a 5ª filha da rainha Vitória I da Grã-Bretanha e Irlanda.
Ela logo ficou conhecida por sua família como Ina, o último de seus nomes, enquanto também era chamada de bebê do jubileu, em reconhecimento ao fato de ter nascido durante o 50º ano do reinado da Rainha Vitória. Isso também explica a decisão de seus pais de nomeá-la em homenagem à avó. A jovem princesa cresceu na casa da Rainha Vitória. Essa era uma situação incomum, mas é explicada pelo quanto a rainha era apegada à princesa Beatriz, que era sua filha mais nova. A rainha idosa só concedeu permissão para Beatriz se casar com o príncipe Henrique sob a condição de que ela continuasse morando com ela e atuando como sua secretária. Portanto, a juventude de Vitória Eugênia foi passada em várias residências reais na Inglaterra e na Escócia, e ela desenvolveu uma relação próxima com sua avó. Quando Vitória morreu em 1900, e após 64 anos no trono, a princesa Beatriz se mudou com seus filhos para o Palácio de Kensington, em Londres. Seu marido havia morrido em 1896, após contrair malária enquanto servia nas Forças Armadas na África. A questão do casamento da princesa Vitória surgiu em 1905, quando ela estava perto de completar 18 anos. Naquele ano, o rei Afonso XIII da Espanha visitou a Grã-Bretanha. Com 19 anos de idade, Afonso era apenas 1 ano e meio mais velho que Vitória, mas já era rei há quase 2 décadas nesse momento. Seu pai, o rei Afonso XII, havia morrido alguns meses antes de Afonso nascer. Assim, Afonso Júnior tornou-se rei da Espanha no momento do seu nascimento. Quando chegou à Inglaterra em 1905, era de conhecimento geral que Afonso procurava se casar em breve, e havia rumores de um possível casamento com a princesa Patrícia de Connaught, prima de 1º grau de Vitória. No entanto, em um jantar de estado no Palácio de Buckingham, foi Vitória quem chamou sua atenção. Havia vários obstáculos para qualquer união possível. Primeiramente, Vitória era anglicana protestante, e sua religião seria problemática para qualquer futura rainha da Espanha ultracatólica. Em segundo lugar, havia a possibilidade de Vitória ser portadora de uma doença sanguínea rara chamada hemofilia, que era comum na família real britânica nessa época. Se ela fosse, isso poderia ser transmitido a qualquer filho que ela e Afonso viessem a ter. Esses problemas logo foram superados. Vitória concordou em se converter ao catolicismo romano, enquanto Afonso estava disposto a correr o risco em relação à prevalência familiar da hemofilia, embora, como veremos em breve, isso tenha se tornado um grande problema nos anos seguintes. Com esses obstáculos superados, Vitória visitou a Espanha com sua mãe no início de 1906, onde foram recebidas por Afonso e conheceram a mãe dele. Nos bastidores, acordos oficiais dinásticos e termos de casamento foram acertados entre os governos britânico e espanhol. Com tudo isso acertado, o casamento foi marcado para 31 de maio de 1906 e seria celebrado em Madrid. No entanto, haveria um último incidente nesse difícil processo de noivado. No dia do casamento de Afonso e Vitória, um anarquista espanhol chamado Matel Moral tentou assassinar o jovem rei e a rainha. Ao lançar uma bomba disfarçada de buquê de flores contra eles de uma janela de hotel no centro de Madrid, enquanto o cortejo real atravessava a cidade. O casal real não se feriu, mas 24 espectadores morreram e mais de 100 pessoas ficaram feridas. Isso foi um mau presságio para o casamento deles e prenunciou o conflito político que caracterizaria a vida política espanhola nas décadas seguintes. Infelizmente, a sorte de Vitória Eugênia não melhorou depois que ela se tornou rainha da Espanha. Ela achou difícil se adaptar à sua nova pátria e era impopular entre seus novos súditos, que a viam com certa desconfiança como uma intrusa protestante que havia se convertido apenas por conveniência. As coisas pioraram quando, em 10 de maio de 1907, menos de um ano após o casamento, Vitória deu à luz um filho chamado Afonso, em homenagem ao pai. Embora a chegada do primeiro filho devesse ter sido um momento de celebração para o casal real, logo azedou. Durante o século XIX e o início do século XX,
A família real britânica e muitas outras famílias reais europeias faziam a circuncisão de seus filhos homens. Quando o jovem Afonso foi circuncidado, os médicos logo relataram que ele continuou sangrando depois. O príncipe evidentemente herdou a hemofilia de Vitória. A hemofilia é uma condição em que o sangue de uma pessoa não coagula corretamente. Ela geralmente é herdada geneticamente de geração em geração em uma família. Ela é causada, em última análise, por uma mutação ou alteração nos genes que a pessoa possui, os quais instruem o corpo a produzir proteínas do fator de coagulação. Quando ocorre algum tipo de lesão e é necessário formar um coágulo para estancar o sangramento. Como a pessoa afetada não consegue produzir essas proteínas de coagulação, até mesmo pequenos ferimentos podem resultar em sangramentos extensos, enquanto cirurgias ou lesões graves podem ser extremamente perigosas ou até fatais. A gravidade da hemofilia de uma pessoa é determinada pela quantidade do fator que produz proteínas de coagulação presente em seu organismo. No caso do primogênito de Vitória e Afonso, a condição se mostrou particularmente aguda. A família real britânica, nos séculos XIX e início do XX, sofreu bastante com essa condição, e Vitória Eugênia nasceu com ela. Sua avó, a rainha Vitória, foi a primeira portadora, e isso passou para muitos de seus netos. Agora ficou claro, nos anos 1900, que Afonso tinha a doença, e vários outros filhos de Vitória Eugênia também sofreriam da mesma enfermidade. Como resultado, as crianças teriam que ser protegidas de ferimentos. Esbarrões e arranhões que causariam apenas hematomas ou cortes leves em outras crianças podem ser muito prejudiciais aos filhos de Vitória. O rei Afonso não reagiu bem à notícia de que o jovem Afonso tinha hemofilia. Isso criou um abismo entre ele e sua esposa, a quem ele culpava por isso. Mesmo assim, eles continuaram tendo filhos, ao todo 5 filhos e 2 filhas. As dificuldades de saúde da família se agravaram quando o segundo filho, um menino chamado Jaime, nasceu surdo em 1908, um ano após o nascimento de Afonso. Assim, embora suas filhas Beatriz e Maria pareçam não ter herdado a hemofilia de Vitória, a família foi atormentada por dificuldades de saúde. Talvez não seja surpreendente saber que Vitória se dedicou ao trabalho de caridade em hospitais nos anos que se seguiram. Ela apoiou a Cruz Vermelha na Espanha e, em 1929, foi homenageada pela cidade catalã de Barcelona, que ergueu uma estátua dela na cidade vestida com uniforme de enfermeira. Ela também apoiou a reforma educacional na Espanha e prestou assistência aos pobres. Todo esse trabalho fez com que o Papa Pio XI lhe concedesse a Rosa de Ouro em 1923, uma grande honra concedida pela Igreja Católica Romana a indivíduos como sinal de reverência. Enquanto o trabalho de caridade de Vitória Eugênia avançava bem nas décadas de 1910 e 1920, nem tudo ia bem em sua terra adotiva. Durante todo o século XIX, a Espanha vinha passando por turbulências políticas entre aqueles que queriam reformar a política do país e os que apoiavam uma sociedade mais conservadora. Essa sociedade seria controlada pela monarquia e Igreja Católica Romana. Isso se complicou com a ascensão das Forças Armadas espanholas como fator importante na política espanhola durante conflitos no norte da África, onde a Espanha tentava proteger suas últimas colônias. Na década de 1920, os grupos opostos estavam amplamente divididos entre elementos do exército pró-monarquia ou nacionalistas e seus oponentes republicanos. Para manter sua posição como rei da Espanha, Afonso apoiou Miguel Primo de Rivera como governador militar do país a partir de 1923, com a plataforma de pátria, religião e monarquia. Mas, finalmente, em 1930, o poder de Rivera enfraqueceu quando um colapso econômico na Espanha, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York nos Estados Unidos, fez com que ele perdesse o apoio das Forças Armadas espanholas. Como resultado, em 1931 foram realizadas eleições que levaram os republicanos ao poder em toda a Espanha.
Em poucas semanas, eles depuseram Alfonso e criaram a Segunda República Espanhola em lugar da monarquia. Alfonso e Vitória Eugênia certamente não eram mais o rei e a rainha da Espanha. Após sua deposição, Alfonso e Vitória deixaram a Espanha de vez. Acreditava-se que a permanência deles no país seria motivo de discórdia e poderia provocar uma guerra civil entre os republicanos e aqueles que desejavam a restauração da monarquia. Assim, eles foram para o exílio na França no início da década de 1930. No entanto, a partida deles não serviu para conter a agitação na Espanha. Por fim, o país mergulhou em uma guerra civil entre os republicanos de esquerda e um movimento nacionalista de direita em 1936. A Guerra Civil Espanhola duraria 3 anos e acabaria resultando na tomada do poder pelo general Francisco Franco e seu movimento Falange. Alfonso e Vitória posteriormente se mudaram da França para a Itália. Por um tempo, houve a esperança de que Franco pudesse restaurar a monarquia na Espanha após a Guerra Civil, mas isso nunca se concretizou. Para agravar ainda mais suas desgraças, o quarto filho deles, Gonzalo, morreu em 1934 em decorrência de um acidente de carro. Os ferimentos que ele sofreu foram leves, mas ele teve uma hemorragia interna extensa devido à sua hemofilia, e isso levou à sua morte pouco tempo depois. Tragicamente, o mesmo destino aconteceu com o filho mais velho deles, Afonso, 4 anos depois, em 1938. Então, em 1941, Afonso, que estava com a saúde debilitada, renunciou à sua reivindicação ao trono espanhol em favor do terceiro filho deles, João. O velho rei morreu pouco tempo depois. Os problemas de Vitória Eugênia continuaram após a morte de Afonso. Antes disso, o casal estava morando na Itália, um país que havia se aliado à Alemanha na Segunda Guerra Mundial contra a Grã-Bretanha. O apoio de Vitória ao seu país natal era evidente para a sociedade italiana e, em 1942, ela foi convidada a deixar o país. Ela posteriormente se mudou para a Suíça, um país neutro na guerra, onde passou grande parte de seus últimos anos. Em 1968, enquanto o regime de Franco estava se liberalizando significativamente durante os últimos anos do ditador no comando da Espanha, ela retornou brevemente ao país pela primeira vez em 37 anos. Quando o próprio Franco morreu, em 20 de novembro de 1975, houve um amplo apoio popular para a restauração da monarquia. E lá, apenas 2 dias depois, em 22 de novembro, o neto de Victoria, Juan Carlos, tornou-se o rei Juan Carlos I da Espanha em uma monarquia restaurada. Hoje, o bisneto de Victoria, Felipe VI, é o monarca reinante da Espanha. A velha rainha nunca viveu para ver seu neto se tornar rei, porém. Vitória Eugênia morreu na cidade suíça de Lausanne em 15 de abril de 1969. Aos 81 anos de idade, ela viveu uma longa vida, embora cheia de muitos problemas. Como o regime de Franco ainda estava em vigor, ela foi enterrada em Lausanne. No entanto, em 1985, seu neto garantiu que seus restos mortais fossem devolvidos à Espanha, e ela foi sepultada na cripta real do Palácio de Escorial, nos arredores de Madrid, ao lado de seu marido e de seus filhos. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre essas rainhas odiadas. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam do vídeo aqui embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também não deixem de me avisar nos comentários. Eu sei que há várias outras rainhas que provavelmente foram desprezadas por seus países e tenho certeza de que já falei sobre muitas delas. Não quis repetir o conteúdo de outro vídeo sobre rainhas malucas. Confiram também esse vídeo no link na descrição e no comentário fixado. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos imediatamente. Por hoje é isso, até o próximo episódio de Vidas Esquecidas. Obrigado!